Nós somos do grupo 6 da matéria de redes e a gente vai apresentar nosso trabalho sobre atraso, vazão, gargalos e perdas. Eu sou o Carlos. Sou o Gabriel. E eu sou o Murilo. E a gente vai apresentar um pouco sobre o trabalho para vocês. Vamos começar mostrando como a gente fez. A gente implementou usando o Core GUI por meio de uma VM. E a topologia da nossa rede ficou bem simples, né? Como vocês podem observar. A gente tem dois clientes. Um switch que liga para o roteador de borda, que é o RC, que é o roteador do cliente. Esse RC liga para o roteador do provedor, né, formando um enlace ali, e aonde vai para a internet. E o N3 e o N4 são dois provedores ligados com a internet. Do N3 liga para o N4, do N4 vai para o roteador do servidor, que é o roteador de borda do servidor, e o roteador do servidor vai para o N6, que é um switch, que vai direto para o servidor, que seria onde está sendo disponibilizados os pacotes aí que a gente vai usar para fazer download. E que no exemplo dado em aula é a rede institucional, por exemplo. Nossa topologia, como já dito, ela ficou bem simples, mas o suficiente para ser feito o requerido pelo trabalho. Tá, falar um pouco aqui sobre os gargalos existentes da questão 2. Aqui nessa topologia que a gente fez, a gente identificou dois gargalos. O primeiro gargalo acontece nesse enlace aqui, que é o enlace entre o provedor e o roteador do cliente. Aqui a limitação, o gargalo é imposto pelo plano de internet que o cliente tem. Então, com certeza, ou muito provavelmente, a taxa de transmissão do provedor aqui é muito maior do que a do cliente, mas de acordo com o contrato, ele só usa uma parte dessa capacidade do provedor, que é o plano de internet dele. Outro gargalo aqui que é possível também seria o gargalo físico do cabeamento e da tecnologia que é usada para transmissão de dados, né? Seja esse cabo Fast Ethernet ou Gigabit Internet. Esses são outros limitadores que podem causar o gargalo. Aqui eu vou modificar o enlace para configurar o gargalo aqui, a taxa de upload e download. Então, colocando aqui, por exemplo, são 10 megas, né? Calma aí. Isso, 10 megas. São 10 megas de download e 5 megas de upload. Certo? Aqui simulando realmente o plano de internet que o cliente teria, né? Partindo agora para o 2.3, onde a gente tem que testar a taxa de download e de upload desse cliente aqui com um provider ali. E para isso a gente vai usar o comando iperf. Certo. Mostrando agora o que acontece quando a gente roda o comando iperf para avaliar a velocidade de upload e download simultaneamente nos dois clientes. Certo. Aqui, como vocês podem ver, devido à limitação que a gente impôs nesse enlace aqui, a gente acabou criando um gargalo onde os dois clientes têm que competir pela velocidade, pela banda larga que tem disponível no momento. Então, esse cliente aqui, o cliente 2, ele acabou utilizando 8.18 e esse cliente 1, 4.97. Aqui fica também bem exposto a divisão da taxa de upstream, né? Um com 2.22 e outro com 2.57, quase batendo aqui a limitação que a gente impôs de 5. Agora falando um pouco sobre a questão 3, sobre atrasos, a gente precisa considerar quais atrasos que talvez caibam na nossa topologia de rede, né? Com o cenário atual, o atraso que a gente vai ter vai ser o atraso de propagação, que é o atraso para chegar uma informação do outro lado a partir do meio físico, né? Aí depende também de qual a tecnologia que está sendo usada, né? Fast Ethernet, se está sendo usado fibra, o que está sendo utilizado. E em caso de termos um upload ou um download muito alto do nosso cliente para o nosso servidor, ou do servidor para o nosso cliente, a gente vai ter atraso de transmissão,
e atraso de enfileiramento. E um possível atraso de processamento também, por causa da quantidade grande de dado. E acaba enchendo o buffer dos roteadores de borda e acaba tendo esses atrasos. Agora vamos fazer um ping para observar o atraso que vai ocorrer entre o cliente e o servidor. A gente pode perceber ali que é na casa de milissegundos, de microsegundos, né? 800 o primeiro, 300 o próximo. Como está enviando 64 bytes, o atraso de que a gente consegue determinar aí que é um atraso de propagação, que é o tempo que demora para esses 64 bytes a partir do meio físico chegar no servidor, né? Sem ter... Ele não fica preso no roteador por outro tipo de atraso, porque não é um valor grande de bytes que estão sendo enviados, e nem é muito processamento. Então, acaba sendo um atraso de propagação que a gente consegue determinar aí, observando. A questão 3.2 agora, a gente vai fazer um ping alterando o MTU para verificar qual que vai ser a diferença entre a latência que a gente tinha na questão 3.1, que era na casa de 300 microsegundos, para agora com o MTU alterado, né? Então, a gente pode verificar ali, né? A recomendação aqui na questão é de 100 até 1.500 bits. Vamos começar com 100, 1.500 bytes, né? E vamos começar com 100 e ver o que acontece. A gente pode notar que teve um aumento de 100, cento e poucos, né? Microsegundos, mais ou menos. E isso é devido à quantidade de bytes que estão sendo enviadas, né? É por isso que ocorre esse aumento. Agora, se a gente aumentar bastante, a gente vai ver uma diferença maior. Pode dar um... Olha a diferença que tá agora, né? Agora a gente tem 3 milissegundos, quase 4 ali, mas na média 3,1, quase 4 também. Então a gente vê que o valor ele foi multiplicado por 6, né? Do primeiro 100 e por muita diferença acaba ficando bastante pesado para a rede já. E se a gente tentar rodar com 1.500, pode tentar rodar, ele dá uma mensagem muito longo, né? Que é um dos escopos dessa pergunta também, que é para explicar o porquê que ocorre esse erro com o ping. A explicação é de que a gente está rodando com a flag -m do, que é para não fragmentar os nossos bytes. Isso quer dizer que o máximo permitido de uma transmissão sem fragmentar são 1.500 bytes. E esses 1.500 bytes são compostos de maneira que 20 bytes são do header do IP, 8 bytes são do header do ICMP, e o resto que é disponível para ser, de fato, o conteúdo, né? Então, se a gente coloca como 1.500 o valor do MTU, acaba ficando 1.528 bytes, que excede o limite de 1.500 bytes permitido. Então, o máximo possível seria 1.472 bytes de MTU, que é o que a gente vai demonstrar ali agora. Vocês podem ver que o valor ali, ele permitiu, né? Está sendo enviado 1.480 bytes. Se você olhar ali em cima, na primeira linha depois do comando, tem 1.472 bytes de MTU, 1.500 bytes no total, né? Bytes of data. Então, a gente pode observar que a gente teve um tempo de resposta aí na casa de 4 milissegundos, quase 5 em alguns momentos. E isso acontece por causa de um atraso de transmissão, né? Porque a gente aumentou significativamente a quantidade de bytes enviados e o tempo necessário para empurrar todos esses bits, né? De um pacote para o enlace acaba aumentando. Então, isso aí caracteriza um atraso de transmissão. Tá, agora passando para o próximo tópico, 3.3, nós vamos gerar uma carga na rede, né? Dar uma estressada nela, com 2 clientes, e pingar ela para ver qual que vai ser o nosso resultado. Vocês podem ver o ping ali, ainda não está tão alto, né? Mas está subindo. Bom, a gente consegue observar, né, que teve uma variação muito grande enquanto ele não está estressado, que é
a resposta é na casa de microsegundos, 329 microsegundos, e a partir de quando ele já começa a ser estressado, né, ser acionado, já sobe para 100 milissegundos, e até atinge um pico ali de mais de 2.400 milissegundos, né. O que acontece, o que a gente consegue explicar aí é que acontece um atraso de fila, né, devido à grande quantidade de pacotes que estão sendo enviados / recebidos, tanto que por a gente usar até dois clientes também, e o atraso sofrido quando o pacote fica na fila, aguardando ser enviado ao próximo nó da rede, acaba ocasionando esse aumento no tempo de resposta, né? E também ocorre um atraso de transmissão, né? Porque a gente está enviando... O tamanho do pacote que a gente está transferindo é maior do que a largura de banda contratada do provedor. E se a gente somados ali, ó, tem 15.8 megabytes e a gente tem 10 megabits por segundo, né? Então, o valor é maior, né? Por isso ocorre um atraso de transmissão também. Agora, passando para o tópico 3.4, a gente vai rodar o command traceroute do cliente para o provedor e determinar esses atrasos, né? Ver como é que eles são feitos, esse tempo de resposta, né? Ver como é que eles são feitos e determinados. Bom, o traceroute, como é que funciona um pacote dentro da rede, né? Ele vai dando saltos de um roteador para o outro até chegar no ponto de destino. Caso ele não chegue no ponto de destino, como é que determina, né? Como é que sabe quando ele não chega ou quando barra o pacote para ele não saltar mais, né? Porque o pacote não pode ficar infinito na rede, né? Senão ele vai ficar lá pesando para sempre. Existe o TTL, né? Que seria o tempo de vida desse pacote, que é a quantidade de saltos que ele pode dar até ser descartado. E esse TTL é de 256, né? Então o pacote pode dar 256 saltos até chegar ao destino. Se ele não chegar ao destino, ele é descartado. Quando esse pacote, quando um último roteador, por exemplo, vai disparar esse pacote para um próximo roteador e o TTL vai para zero, esse roteador descarta o pacote e manda uma mensagem através do protocolo ICMP pro nó emissor da requisição, né? No nosso caso aqui são os clientes. E é assim que o traceroute consegue determinar, né? Ele diminui o tamanho do TTL, né? O número de saltos que ele pode dar, né? No caso, por exemplo, para o primeiro salto ali, para determinar o valor, ele diminui para 1 TTL, então só pode dar um salto. Então, quando ele dá esse salto, o TTL é descontado e o roteador descarta o pacote. Quando o roteador descarta o pacote, manda a mensagem para o cliente e faz a diferença do tempo da mensagem e do pacote enviado. E é assim que é determinado. Agora a gente vai falar sobre a parte 4, que é de perdas, configurando esse teste que a gente tem com o ePerf, fazendo com que o gargalo tenha uma taxa de perda maior que 1%. Agora a gente vai configurar uma taxa de 10% no core. E vamos rodar uma transmissão UDP usando o ePerf. Aí, verificando essa taxa de perda, o que a gente pode ver é que tem uma perda de pacote devido a esse atraso, sendo a fila do roteador preenchida sendo a fila do roteador do lote preenchendo toda a memória do roteador, e quando isso acontece, os pacotes são descartados. Isso também pode acontecer um erro durante a validação do pacote, que é o erro checksum, por exemplo. Agora a gente vai passar para o 4.2, né, onde a gente ajustou a perda para 0%. Só confirma se está 0% lá mesmo.
tá sem loss, beleza. E a gente vai verificar qual que é a taxa e se tiver perda, o porquê que existe essa perda, né? A gente pode perceber que deu uma perda de 0%, mas isso é devido à topologia da nossa rede, né? Ela é uma rede muito simples e ela tem uma velocidade elevada de internet, tanto para download e para upload, né? No caso, elevada para esses tipos de teste, né? Onde eles testam com pouca transferência de dado, né? Não tem muita transferência, não é uma transferência muito grande. Então, para fazer o teste, para que seja possível olhar as percas que a gente tem na nossa rede, a gente diminuiu um pouco a nossa velocidade, a nossa banda larga, né, do cliente, e vamos rodar agora para ver qual que vai ser o nosso resultado. E a gente pode observar ali que no upload teve uma perda de 8,8%. E isso acontece porque a nossa taxa de upload ela é muito baixa. Ela é só 500 kbps. E acaba acontecendo um atraso de fila na nossa transmissão, porque na nossa transmissão de dados, né? Porque o nosso roteador acaba enchendo e dentro do roteador o buffer fica muito cheio e quando chega novos pacotes não tem onde pôr. E a vazão do roteador para a rede é menor do que a velocidade da vazão é menor do que a velocidade do que chega pacotes, né? Então acaba se perdendo pacotes novos que não conseguem guardar em memória. E é por isso que acontece essa perda. Sobre como foi feito o processo, o Gabriel montou a VM no computador dele e pelo Discord a gente ficou vendo, conversando e montando junto. Então, cada etapa a gente foi tentando montar junto, resolvendo os problemas, vendo onde um tinha errado, fazendo os testes, seguindo a orientação do trabalho. Quanto a isso. E é legal ressaltar que a gente acabou fazendo todas as partes juntos, né? Apesar de talvez um ter contribuído mais em uma parte que outra, tudo a gente meteu a mão, né? Por assim dizer, todo mundo fez tudo. A gente teve alguns problemas para setar VM e tal, mas depois deu tudo certo e daí a gente conseguiu fazer tudo meio se ajudando, olhando, olha, você errou aqui, errou ali, mas... E daí depois a gente gravou tudo no Meet e vai ser editado para ficar mais bonitinho para apresentar. E sobre a nossa autoavaliação, eu diria que foi um trabalho bem legal de fazer e foi bem, como um trabalho deve ser, foi bem trabalhoso, porque tinha muito conceito que é muito parecido, né? Principalmente sobre atrasos, né? A gente acaba confundindo e que talvez até a gente tenha confundido na explicação do nosso trabalho, né? Mas é coisa que pode acontecer, né? Apesar da gente ter estudado bastante para fazer isso. E eu diria que a gente se virou bem e foi bem feito dentro das limitações que a gente tem para fazer EAD, que ainda torna um pouco mais difícil isso.